A paz do Senhor para todos. Vamos dar início agora à nossa nova matéria, né? Estamos no mês de março e estamos iniciando agora a matéria de Cristologia. Então vamos, a partir desse momento, começar a debater os temas que se relacionam ao tema da Cristologia, que fala acerca da pessoa do Senhor Jesus, a sua natureza, a natureza divina, a natureza humana, como nós explicamos a convivência dessas duas naturezas na mesma pessoa, né, o fato dele ser Deus como Deus, né, ser uma pessoa da Trindade, mas também ser um humano, ter nascido num corpo humano, ter vivido como homem, ter vivido de forma perfeita e realizado o sacrifício de salvação por nós. Vamos falar acerca do seu título, né, sobre Jesus, o nome Jesus, o que significa, a origem, falar sobre Cristo, falar sobre Messias, explicar essas designações e explicar com certeza todas as consequências teológicas para a igreja acerca da pessoa do Senhor Jesus, né? O seu papel e a sua importância e com certeza o fundamento da nossa fé, né? Como Paulo fala que ele é o autor da nossa fé. Inclusive, como poderíamos falar de cristianismo sem Cristo, né? Então, a palavra cristianismo, que define a nossa fé, a nossa religião, tem a sua origem exatamente na pessoa a qual estaremos estudando nesse semestre. Estaremos estudando a partir deste mês, ok? Então a matéria de Cristologia, né? Sempre lembrando-se, logia designando tratado ou estudo, e o nome Cristo nos diz aí de forma bastante óbvia que estaremos estudando acerca do Senhor Jesus Cristo, a matéria de Cristologia. Então na introdução, página 1 da sua apostila, nós temos aí o primeiro parágrafo. O teólogo aqui desenvolve da seguinte maneira: a maioria das doutrinas estabelecidas e convencionadas que as denominações cristãs têm hoje em dia não preocupava os cristãos primitivos. Isso porque os cristãos primitivos não davam muita atenção às questões doutrinárias que hoje em dia têm grande relevância para a igreja, mas isso aí vai estar relacionado ao momento histórico em que cada um está vivendo, né, que está sendo vivenciado por cada sociedade em determinada época e lugar. Então esses temas que hoje estão circulando pelas escolas, pelas academias teológicas, né, pelos núcleos de debate, pelas mídias, eles não necessariamente foram temas relevantes para todas as épocas. Então, conforme a época, nós vamos ter um tema relevante conforme o momento e a situação. Por isso que os temas vão mudando, né? A importância deles, com certeza, sempre permanece. São temas importantes, mas vai do momento a sua relevância para aquele determinado momento. Na medida em que o tempo foi passando, foi surgindo no seio da igreja uma série de indagações pertinentes a temas teológicos. E quando um desses temas era exaustivamente discutido e tratado, logo surgia outro causando debates e controvérsias. Os grandes temas teológicos que apareceram subsequentemente nos arraiais da igreja, causando debates e concílios, surgiram da seguinte maneira. Ele vai desenvolver agora de forma histórica como que cada época histórica elencou um tema específico como importante, como relevante para aquele momento e para aquela situação. Então isso vai do momento histórico em que aquela igreja, aquela sociedade está inserido. Então, por exemplo, aqui no século II, bastante recente ao surgimento da fé, né? O século I é o próprio surgimento, né? Quando Cristo é encarnado aqui nessa terra, ele assume seu ministério, ele desenvolve seu ministério, entrega a sua vida por nós na cruz do Calvário, ascende aos céus e dá-se início à igreja, né? Conclama a igreja, conclama os apóstolos a proclamarem o Evangelho. Então, a partir deste marco, né, onde inicia-se a grande pregação, a grande difusão do Evangelho, num primeiro momento, nós nem vemos levantamento de temas teológicos, esse tipo de coisa. No primeiro momento houve forte perseguição por parte dos judeus, depois dos romanos, e a propagação do Evangelho à custa aí de muitas vidas, de muito sangue, de muito sofrimento, de muitas lágrimas, mas vemos aí o sucesso na proclamação do Evangelho quando o Evangelho tem ultrapassado séculos, ultrapassado milênios, fronteiras e tem chegado a toda a Terra, né? Toda a Terra tem se expandido e tomara que logo toda a humanidade possa pelo menos ter a oportunidade
de aceitação ou não na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos no primeiro século a eficácia estava em proclamar o Evangelho a todo custo, mesmo diante de todas as perseguições. No século II a igreja já está se consolidando, né? Ela ainda não é completamente homogênea, inclusive a questão, nós vamos estudar depois a formação do cânon. O cânon ainda está sendo fechado. Existem alguns apóstolos que estão em determinado lugar, João, por exemplo, ali mais na região de Éfeso, Paulo, que foi itinerante, andou por diversos lugares, diversas terras, diversas igrejas. Temos os outros apóstolos que não temos a narrativa bíblica para isso, mas a tradição fala acerca dos lugares onde eles peregrinaram levando o Evangelho. Então em cada núcleo populacional tinha um referencial de autoridade, um apóstolo, que ali proclamava o Evangelho e dava a medida do que era certo e do que era errado, daquilo que Jesus tinha falado, afirmado, daquilo que era conforme a doutrina e daquilo que era desprezível à doutrina, daquilo que deveria ser refutado. Então, ainda no século I, século II, ainda temos o quê? Não está homogênea ainda, tanto a questão da formação do cânon, quanto a questão da fé universal cristã. Nós temos aí diversos núcleos cristãos que estão se formando, se fortalecendo e buscando seu referencial de autoridade em determinados apóstolos ou seus sucessores diretos para estabelecerem a linha daquilo que é conforme a fé e daquilo que não é conforme a fé. Então no século II, como o teólogo vai asseverar aqui, temos uma questão apologética muito mais enfática, né? Então, por que essa linha de pensamento? Por que essa linha de defesa teológica? Porque nesta época a igreja está sendo duramente atacada. Então existem muitos líderes de seita que estão adentrando aos arraiais do cristianismo, só que eles não querem se submeter à doutrina conforme aquilo que Jesus havia ensinado. Então, a partir desse momento em que gnósticos têm entrado dentro da igreja, conforme João defende a igreja contra essa filosofia, nós vemos traços disso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a doutrina do verbo, da encarnação do verbo, que era negado pelos gnósticos. Nós vemos Paulo defendendo também a igreja, defendendo na igreja o conceito de ressurreição, que também é desprezado pelos gnósticos. Então nós vemos que havia, tanto no século I quanto no século II, havia uma grande ênfase na questão apologética, na questão da defesa da fé e da doutrina conforme a verdade, por causa exatamente esse tempo de formação ainda da igreja, né, a formação da doutrina, a formação do cânon, e a partir dessa formação a necessidade em defender aquilo que é conforme a verdade, aquilo que é conforme o ensinamento transmitido por Cristo Jesus, que pode ser atestado pela autoridade apostólica, os apóstolos que estavam vivos e aqueles a quem eles faziam seus sucessores diretos, né? E depois disso, depois do século III, século IV, já temos aí uma formação bem mais consistente do cânon, e a partir do cânon bíblico, dos livros bíblicos listados e aprovados por aqueles que tinham contato direto com as palavras do Senhor, né, ou seus sucessores, nós temos então uma definição, como o próprio cânon significa vara de medir. A palavra cânon do original grego é uma vara de medir. Então medir o quê? É medir exatamente aquilo que é conforme a doutrina ou aquilo que extrapola a doutrina. Aquilo que extrapola a doutrina vai cair em descrédito, né, vai ser considerado apócrifo. Então é aquilo que é bíblico, aquilo que é ortodoxo, vai ser definido, vai ser canonizado. Isso é o cânon, isso é o sentido real de canonizar, essa palavra se refere ao cânon, e aquilo que não é canônico será tido como apócrifo e será rejeitado como doutrina e fé da igreja. Então, no século I, século II, nós temos uma ênfase muito mais ressaltada para a questão da apologética, a defesa da fé, a defesa da verdade, conforme o ensinamento original de Cristo. Já nos séculos III e IV, a atenção está voltada para a questão da doutrina de Deus. Então, nesta época, nós temos, por exemplo, grandes debates circulando em torno de escolas filosóficas gregas, o platonismo, o neoplatonismo. Nós temos aí algumas seitas que também ameaçam o cristianismo, como por exemplo o maniqueísmo, que é uma doutrina que se relaciona de certo modo com o gnosticismo,
se relaciona também com algum pensamento oriental que está sendo levado já para esse círculo europeu. E o maniqueísmo, ele foi muito forte, propagado por Mani, na região ali do norte da África, que era muito romanizada naquela época, nas regiões do Egito, nas regiões da Alexandria, que era um grande centro de cultura, nas regiões ali da Grécia. Então o maniqueísmo, ele nessa época propagava suas ideias e também desafiava, vamos dizer assim, desafiava os conceitos cristãos acerca de Deus. Então surgiram muitos debates circulando em torno da definição da doutrina acerca de Deus. E dentro dessa definição da doutrina acerca de Deus, surge o tema também da Trindade. Então a Trindade, ela não foi inventada nessa época. A Trindade, ela é uma verdade perene em toda a Escritura, só que ela não tinha necessidade de definição, porque ela era uma verdade revelada. Era uma verdade que estava presente já na Escritura. Então, somente surge a necessidade de definição quando se surge um questionamento. Então, enquanto aquilo é uma verdade tranquila, ninguém tem nenhum problema com relação a isto, não é necessário elaborar-se uma definição teológica, né, para isso, sistematizar essa ideia. Mas a partir do momento que ela passa a ser questionada, quando, por exemplo, o maniqueísmo dizia declaradamente que haviam dois princípios no universo, um princípio bom e outro princípio mau, e os dois princípios eram coeternos. Então, quando eles dizem que esses dois princípios eram coeternos, nós temos que há um Deus bom, do princípio bom, do bem, e há um Deus mau, um princípio mau. E quando nós temos uma definição dessa forma, essa definição ela vai entrar em choque com a verdade cristã acerca desse mesmo aspecto. Quando o cristianismo, e juntamente com o judaísmo também, nisso aí eles estão juntos nessa definição, eles vão dizer que só existe um Deus. Um Deus. E quando se diz que existe um Deus, o problema do mal, a definição do mal, terá que ser então esclarecida, sistematizada, para que possamos entender então como se dá a definição da existência de Deus, do seu poder, né, e da existência das coisas, por exemplo, que não são agradáveis a Deus. Por exemplo, como o mal existe se Deus é todo-poderoso. Então, a partir desse desafio à fé, surge também a necessidade de definição. E quando surge a definição, surge também esclarecimento. Então, é interessante, essa época passa a haver preocupação, estudo em relação a isso. E quando surge a necessidade de estudo, Deus também, pela sua infinita misericórdia, levanta homens capazes a desenvolver o tema e a trazer respostas, né? A procurar as respostas na Bíblia e colocá-las de forma sistemática. E nesta época nós temos aí o surgimento de um grande nome dentro do cristianismo, chamado Aurelius Augustinus. Já tratamos dele quando falamos acerca das doutrinas soteriológicas, e aqui com certeza eu creio que seja o maior papel que ele desempenhou para a fé cristã, foi dentro exatamente da pesquisa, das definições das verdades acerca da Trindade. Ele tem um livro chamado A Trindade. Leia esse livro, procure, compre, adquira, leia esse livro. A linguagem é um pouco difícil, mas vai ser de muito ganho, de muito proveito. O livro chamado A Trindade, ele é comumente chamado Santo Agostinho, né? Ele é conhecido mais por Santo Agostinho, mas seu nome era Aurelius Augustinus. No começo do século V, a preocupação dos líderes da igreja se concentrou em torno do homem e do pecado. A questão girava em torno de saber quem realmente é o homem e como o pecado entrou em toda a humanidade. Então, nessa época, o tema principal era esse, e os estudiosos vão se voltar para este aspecto, né? Vão levantar dentro do conhecimento bíblico, dentro dos textos bíblicos, dentro dos pensadores, né, as definições que vão nos explicar acerca disso. A questão do pecado original, a questão da transmissão do pecado, né? A gente vê, por exemplo, a preocupação disso já em Romanos, quando Paulo fala acerca do relacionamento do homem com o pecado, fala que toda a humanidade estava caída em pecado, por exemplo, né? Fala que não havia um justo, fala que o salário do pecado é a morte, por exemplo, uma definição extraordinária que Paulo constrói
a partir do pensamento, da preocupação, da inspiração divina para tratar desse tema. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Então, quando nós temos definições dessas, nós temos o quê? Um homem de Deus sendo inspirado para tratar desse tema já. Mas esse tema não foi alvo ainda de intensos debates. Ele existe, ele está presente, as pessoas leem, concordam, entendem, só que por não ter surgido ainda questionamentos específicos e profundos, não surge também a necessidade de grandes explicações, de grandes esclarecimentos, de sistematização de ideias. No século V essa necessidade vem à tona, quando, por exemplo, um homem chamado Pelágio, um bispo da Igreja Católica, se não me engano, um britânico, ele questiona exatamente a questão da transmissão do pecado. Ele propõe, por exemplo, que o homem, se ele viver um padrão de vida regrado, tranquilo, manso, conforme a palavra de Deus, é possível que esse homem não seja atingido pelo pecado, pelo menos hipoteticamente. Então ele não cria na transmissão do pecado, como o pecado original de Adão transmitido a toda a humanidade. Então vão se levantar pensadores dentro das Escrituras para sistematizar aquele conhecimento que está presente nas Escrituras e dar uma resposta e definir qual é a doutrina, qual é o ponto de vista cristão acerca do tema. Então no século V essa é a preocupação. A partir do século V até o VII, a igreja se ocupou em investigar a pessoa de Cristo. A dúvida residia em torno da seguinte questão: Jesus era Deus? Um ser incriado? Ou uma emanação de Deus? Ele tinha alma e espírito? Ou ele só tinha alma ou só espírito? Então, a partir daqui nós vemos o nosso tema. A cristologia, a partir do século V e VII, ela foi extremamente debatida, foi extremamente escrutinada. É onde vão surgir as dúvidas, os questionamentos. Temos, por exemplo, uma seita terrível que se levanta nessa época, que foi intensamente combatida, mas que ressurgiu nos nossos dias. Está aí em plena atividade, está exercendo um grande prejuízo, aí, um grande estrago dentro do cristianismo. Nós temos nesta época aqui o arianismo. O arianismo dizia que Jesus, ele era um ser criado. Jesus não é Deus. Então questiona-se aí, por exemplo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles estão dizendo, Jesus não é Deus como Deus da Trindade. Jesus é uma pessoa acima de nós, com certeza. Jesus é uma pessoa acima dos anjos, mas Jesus é um ser criado. Então é um ser em quem Deus criou e colocou seu espírito, que manifestou a natureza de Deus, manifestou o chamado de Deus quando foi designado como Cristo. Só que ele não era Deus. E aí nós temos que, a partir dos estudos, a partir da pesquisa, a partir do empenho de grandes homens de Deus, levantou-se uma definição. Que Cristo é Deus de Deus, por exemplo. Que Cristo é Deus de Deus. Vai se fazer a mesma coisa em relação quando se questiona acerca do Espírito Santo. Aí vai se levantar estudos para se encontrar na Bíblia quais são as definições bíblicas acerca do Espírito Santo. Quais são as definições bíblicas acerca de Cristo. Quando se levantou esse estudo, viu-se que Cristo é Deus de Deus. Que Cristo, ele é ao mesmo tempo homem. Aí a gente vai estudar, por exemplo, aqui nessa apostila, vamos estudar sobre a kenosis, sobre a doutrina do esvaziamento, quando Cristo esvaziou-se da sua glória para se tornar um homem, para viver como nós, mas não da sua deidade. Então ele é Deus de Deus. E com este estudo, com essa sistematização, combate-se esta heresia. A heresia do arianismo. E a versão moderna do arianismo chama-se Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová também questionam a deidade de Cristo. Inclusive eles adulteram a Bíblia. Eles fizeram coisas que até na Igreja Católica não se encontrou. Por exemplo, a adulteração da Bíblia. A Igreja Católica, com todas as heresias que possa encontrar lá, acerca do purgatório, acerca das indulgências e tantas outras coisas, mariolatria, tantas coisas que possa encontrar lá, mas com relação aos textos bíblicos, temos que louvar aí a Igreja Católica, porque elas preservaram os textos bíblicos. Inclusive, temos um grande referencial dentro da Igreja Católica chamado Jerônimo. Eles chamam de São Jerônimo, com certeza.
Então Jerônimo foi um dos maiores tradutores. Jerônimo, ele se empenhou, já em épocas bastante cedo, né, a traduzir a Bíblia direto do hebraico. Na época dele havia uma tradução latina, da Septuaginta, a Bíblia traduzida do grego. O grego já é uma tradução, então ele haviam traduzido do grego para o latim, chamava-se versão itálica. Só que aí você tem um distanciamento dos termos originais. O que Jerônimo fez? Ele pegou o texto hebraico, ele estudou o hebraico, através de auxílio de alguns judeus que ele contratou para isso, estudou o hebraico e fez uma tradução direta do hebraico. Na época dele, ele não foi tão louvada assim a atitude dele. Não tinha essa preocupação ainda. Mas hoje, quando nós temos esse material disponível, nós sabemos qual é o valor que ele tem. Agora, os TJs, pelo contrário, eles adulteram a Bíblia. Por exemplo, o texto de João 1:1 é uma adulteração. Pegue uma Bíblia, por exemplo, aqui nós temos uma versão do Novo Mundo. Nós temos aqui uma Bíblia, versão do Novo Mundo, das Escrituras, a versão TJ. Você abre no texto de João, Evangelho de João, capítulo 1. E verso 1, veja só como eles adulteraram esse texto aqui. No princípio era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um. Veja, a palavra era um Deus. Ou seja, com isso, com essa adulteração, o que eles estão tentando fazer? Dizer que Cristo não era Deus de Deus, né? O verbo era Deus. Quando você entende, quando você estuda acerca da Trindade, você vê 3 pessoas, mas uma mesma essência. Não são 3 deuses, é um Deus, mas são 3 pessoas, né? Pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você, quando entende acerca das 3 pessoas, mas a mesma essência, você entende que é um Deus, né, em 3 pessoas. E quando você pega uma adulteração dessas aqui, o que você percebe? Que ele insere essa palavra um Deus, para dizer que fora daquele Deus existe um outro Deus chamado Jesus. Só que isso contraria flagrantemente aquilo que Isaías diz acerca de Deus, que o Senhor mesmo fala: fora de mim não há outro Deus. Então, se fora de mim não há outro Deus, é impossível nós crermos na existência de um segundo Deus, mas somente de um Deus, o Senhor, o mesmo Deus. Agora, a testemunha de Jeová, nesse esforço de contrariar a doutrina da Trindade, de atacar a doutrina da Trindade, eles inserem essa palavra, era um Deus. Com essa palavra que eles inseriram, eles fizeram de Jesus um segundo Deus. Jesus é um outro Deus. Se Jesus é outro Deus, os testemunhos de Jeová não são monoteístas, eles são politeístas. O que é politeísmo? Monoteísmo é um Deus só. Inclusive o monoteísmo é compartilhado por cristãos, por judeus e árabes, né? São monoteístas. E outras religiões houveram também monoteístas, mas essas são as principais. Com isso, os testemunhos de Jeová se tornam politeístas, né? Como aí os hindus, né? Como os shintoístas, as religiões afro, eles creem em vários deuses, né? Os gregos, né? Eles são pagãos com isso, eles acabam debandando para o paganismo, por causa dessa adulteração que eles realizaram na Bíblia. Então isso é algo muito grave. Tomara que eles se arrependam aí dessa situação, né, desse erro, ou que alguns, pelo menos, que tenham contato com isso, possam se arrepender aí e abandonar esse equívoco. Então é debatido com bastante ênfase essa doutrina, né, esse estudo, essa sistematização do conhecimento bíblico através da cristologia, através de estudar Cristo, a sua natureza, a sua obra, a sua missão, a sua pessoa, e nós precisamos estar a par disso, precisamos participar desse conhecimento maravilhoso, como estamos fazendo agora. Séculos 5 ao 7, a igreja se ocupou em investigar a pessoa de Cristo. Séculos 11 ao 16, a atenção de todos está voltada para a expiação. Inclusive, nesta época, lembre-se que nesta época surge a reforma protestante, surgem os grandes expoentes aí de estudo acerca da doutrina da salvação. Nós temos aí Lutero, que questiona
o poder da igreja sobre a vida das pessoas, sobre a alma das pessoas, sobre a salvação das pessoas, a mentira do purgatório, a mentira das indulgências, são questionamentos soteriológicos, questionamentos que tratam acerca da salvação. Lutero vai surgir um outro grande expoente, aí, um grande homem no sentido do estudo acerca da salvação, acerca da doutrina da igreja, né, dentro do contexto da reforma, se apartando das heresias da igreja católica. Um francês chamado João Calvino, que participa também desses intensos movimentos de reforma, se estabelece na Suíça, né, e lá elabora a sua grande obra, as Instituições da Religião Cristã, muito maravilhosa também, muito importante, e aí vai construir seu ponto de vista, né, acerca da Bíblia, da salvação, dessas doutrinas importantes. Temos aí outro grande exponencial chamado Jacobus Armínio, que vai surgir dentro do contexto já dos continuadores do calvinismo, e vai combater os excessos produzidos por esses continuadores, né? Coisas que nem Calvino defendeu, nem Calvino havia defendido na sua obra, mas que esses continuadores acabam levando a um extremo por causa de situações históricas que estavam sendo vivenciadas ali, a questão do combate da forma de pensar monergista, a sinergista, né, que estudamos em soteriologia, e os excessos, né, que foram levantados por esses e são questionados aí por Jacobus Armínio também, um grande pensador dentro de soteriologia, e outros como John Wesley, né, outras pessoas também que contribuíram muito para esse estudo. Conforme vemos, praticamente todos os temas teológicos já foram exaustivamente discutidos, e as denominações cristãs estabeleceram suas posições de forma bem definida. De modo geral, as divergências não são muito grandes. Os segmentos conservadores mantêm sua linha teológica mais ou menos semelhante. Quem se distanciou muito da realidade bíblica nesses últimos séculos foi a teologia liberal. Teologia liberal, esse agora é um novo ramo da teologia, um outro ramo da teologia, e que acaba estando bastante distanciada dessas linhas de estudo acerca das escrituras, né, por causa mesmo dos seus pressupostos. Esta o pesquisador deve estudá-lo com muita reserva, por seus expositores não creem na completa inspiração da Bíblia, nas profecias, nos milagres, nem na impecabilidade do Senhor Jesus. Então essa linha de pensamento, os teólogos liberais, eles vão seguir o pensamento humano. Então um método científico. É uma teologia através de um pressuposto científico. Então afasta-se a questão do sobrenatural, né? São anti-sobrenaturalistas, e aí funda-se a chamada escola histórico-gramatical, né? Que acaba analisando o texto de um aspecto muito mais gramatical, de um aspecto muito mais científico, né? De um aspecto muito mais humano, acadêmico, do que inspiracional, né? Do que através da inspiração do Espírito Santo. Então é a forma de se olhar para os textos. É isso que está se debatendo dentro dessa escola liberal, né? Dessa teologia liberal. Enquanto as escolas tradicionais olham para os textos a partir de um texto, de um ponto de vista de que é um texto inspirado por Deus, de que Deus está presente ali naquele texto, de que o Espírito Santo conduziu esta obra, eles olham a partir de um ponto de vista apenas acadêmico. É uma obra literária, como uma outra obra qualquer, né? Então, é uma obra literária como um livro de ciência, como um livro de biologia, é uma obra literária. Então, a partir desse pressuposto de que é uma obra literária, uma produção humana, eles vão estudar ali a Bíblia, vão encontrar alguns aspectos que vão escapar ao seu entendimento, que eles vão chamar de mitológicos, vão chamar de fábulas, fantasias, exatamente por causa desses pressupostos incorretos. Se existe Deus, se existe Espírito Santo, se existe sobrenatural, então negar isso já é uma forma de caminhar no caminho errado, né? Já é uma mutilação. Então você não vai conseguir estudar a Bíblia e entendê-la, porque você está mutilando. Você está tirando dela um aspecto mais importante, um aspecto central. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia tem referenciais históricos, mas o seu principal foco não é nem a história, nem a ciência, nem a biografia, nem é nada disso. O aspecto principal é revelar Deus, e revelar principalmente a salvação. Então, se você tirar da Bíblia o aspecto sobrenatural,
você está prejudicando o seu entendimento acerca da Bíblia. Você não vai conseguir compreendê-la. Então nessa aula introdutória, a gente viu as diferentes escolas teológicas que surgiram ao longo das épocas. Nós vimos o momento em que a cristologia passa a ser um tema relevante, um tema importante, um tema central, o momento em que ela é sistematizada em estudo, e nós agora vamos ter o privilégio de estarmos inseridos no conhecimento dessa sistematização, desse importante estudo que fala acerca do Senhor Jesus Cristo.